10 frases que a Bíblia não diz. Meus irmãos e meus amigos, na nossa aula de hoje, 10 frases que a Bíblia não diz, ou 10 frases que não estão escritas na Bíblia, você precisa primeiro entender uma palavra chamada hermenêutica. O que significa hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar as Escrituras Sagradas. O dicionário teológico do escritor e pastor Claudionor Correia de Andrade, ele define o termo hermenêutica do grego hermenêuticos, que significa a arte de interpretar. Hermenêutica é a arte de interpretar textos sagrados e textos antigos. Tem como objetivo descobrir o verdadeiro significado de um texto. O uso da hermenêutica nos faz descobrir o que realmente disseram os profetas e os apóstolos. Esta arte é considerada uma ciência, porque ela tem normas ou regras. Por isso, exige-se do bom intérprete que ele aprenda as regras da hermenêutica para que ele possa bem aplicá-la, para que ele possa ser um bom pregador. A hermenêutica não se encontra isolada entre os outros campos de estudos bíblicos. Ela se relaciona com o estudo do cânon, da crítica textual, da crítica histórica, da exegese e da teologia bíblica, como também da teologia sistemática. Esta arte hermenêutica, ou ciência, é necessário por causa das lacunas históricas e culturais, linguísticas e filosóficas que impedem a compreensão exata da palavra de Deus. A hermenêutica sagrada é a ciência, é a arte de apurar o sentido bíblico do texto. Por isso que o termo hermenêutica tem o seu significado literal, interpretar. Então, é impossível você querer ser um pregador sem ter um conhecimento hermenêutico mínimo, básico, para querer pregar. E esta palavra é derivada do vocábulo grego Hermes, um dos chamados deuses da antiga mitologia grega. Porta-voz dos deuses protetores dos viajantes, era o deus do comércio e dos comerciantes. Portanto, a hermenêutica sagrada é o estudo das leis e princípios de interpretação das sagradas escrituras, para se chegar ao sentido do texto bíblico. Todo pregador precisa ter um conhecimento básico da ciência hermenêutica. Portanto, você não pode renunciar, você não pode ignorar este princípio hermenêutico. E se você quiser aprender um pouco, acesse o nosso site Teologia ao Alcance de Todos e aprenda mais um pouco no nosso curso de básico, médio e bacharel em teologia, e você vai aprender mais um pouco sobre a ciência da interpretação, um pouco mais de hermenêutica. A arma principal do soldado de Cristo, do pregador, é as Escrituras. E se você não valorizar e ignorar o seu legítimo sentido de interpretação para você entender, eu te pergunto, que soldado você será? A Bíblia não é fácil, a sua compreensão, como alguns pensam. Não, é só ler, vai lendo. Existe uma grande diferença entre ler e estudar. O próprio Pedro admitiu que há textos difíceis de entender. Segundo Pedro 3, 5 e 16. Ele diz, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. As circunstâncias variadas que concorreram na produção do maravilhoso livro
exigem do expositor que o seu estudo seja meticuloso, cuidadoso e sempre científico, conforme os princípios hermenêuticos. Pense nisso e você vai ver que existe uma importância muito grande para você não falar o que a Bíblia não disse. Qual a importância da hermenêutica para que você não pregue errado? Primeiro, interpreta o pensamento e atitudes mentais entre o autor e a obra bíblica. O intérprete deve observar a linha de pensamento do autor e qual o objetivo a ser alcançado. Segundo, entender a mente divina na sua própria obra, a Bíblia, a qual ele é autor. Entender a mente de Deus para com o homem. Terceiro, obter sabedoria, alimento para a alma e conhecimento para defender a sua fé. Só através de uma boa hermenêutica teremos um material suficiente para estruturar nossa fé e ajudar quando solicitados. O quarto é ter conhecimento das diferenças sociais e culturais. Só através da hermenêutica bíblica teremos conhecimento da vida social e cultural dos personagens bíblicos. O quinto e a última, a importância para você que precisa estudar hermenêutica traz a interpretação do texto de forma lógica e não distorcida. Um exemplo é João 3,16. Diz: porque Deus amou o mundo. Mundo, aqui, humano. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mundo, sistema. Hebreus 11:3 diz: os mundos foram criados. Mundo, universo. Pense nisso. Então, vamos lá às frases que a Bíblia não diz. A primeira frase que não está na Bíblia, que é conhecida por todos, é: vinde a mim como estais. Aonde que isso está escrito? E é difícil quando você ouve um pregador dizendo isso e diz: está escrito. Jesus faz o convite, sim, aos cansados, mas não com estas palavras. Eu vou pegar um texto aqui de Mateus capítulo 11 e o versículo 28 que nos diz assim. 11, capítulo 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pense nisso. Isto não está escrito na Bíblia. A segunda frase que a Bíblia não diz é: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa frase aqui é muito conhecida, mas ela não está na Bíblia. O correto seria: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24:16. Pense nisso. Esta frase não está na Bíblia. A terceira frase que não está na Bíblia e que a Bíblia não diz e que é muito conhecida, principalmente por nós aqui, é: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Embora a ideia seja verdadeira, mas isto não está escrito na Bíblia. A Bíblia não fala isso. O correto e mais conceitual seria: em muitas situações, o sofrimento se torna um instrumento para conduzir o homem ao arrependimento. Pense nisso. A quarta frase que não está na Bíblia, ou a quarta frase que a Bíblia não diz, é muito conhecida. O dinheiro é a raiz de todos os males. Você já ouviu? A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas eu quero dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
Veja, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, ou de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Pense nisso. A quinta frase que não está escrito e que a Bíblia não diz é conhecidíssima. Esforça-te e eu te ajudarei. Inclusive, eu vi um político falando nas eleições deste ano. Esforça-te que eu te ajudarei. Eu falei, meu Deus, aonde isso está escrito? Ele falou, está escrito na Bíblia. O termo esforça-te, de fato, é encontrado várias vezes na Bíblia, mas em nenhum momento está acompanhado de eu te ajudarei. Veja exemplos. Esforça-te e faz a obra. 1 Crônicas 28:10. Pense nisso. A sexta frase que não está escrito na Bíblia e que a Bíblia não diz é... Bom, essa frase até eu falei. Essa aqui é tão conhecida e todo mundo é ruim quando... Sabe, deixa eu aproveitar esse momento e dizer assim, por isso que algumas pessoas dizem, mas você estuda teologia, se prepara e fica frio. Não é isso não, é que você vê as pessoas nos púlpitos falando um monte de coisas dessas e como é que eu posso aceitar e entender? É ignorância. Ignorância não, isso já é outro problema. Então, a sexta frase que não está escrito na Bíblia é, eu venci o mundo e vós vencereis. Na realidade, o texto correto na Bíblia não está escrito e vós vencereis. O correto é, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Pense nisso. Isto não está na Bíblia. A sétima frase que a Bíblia não diz é, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Misericórdia, gente do céu, é difícil quando você encontra pessoas desaculturadas de conhecimento bíblico. Embora o livro de Provérbios traga essa ideia, este versículo não existe. O correto seria, o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Provérbios 16:29. Pense nisso. Não está na Bíblia. A oitava frase que a Bíblia não diz é dando que se recebe. Muitos mencionam esta frase fazendo confusão com um versículo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos, capítulo 20, versículo 35. Isto não está escrito na Bíblia. A nona frase que não está escrito e que a Bíblia não diz é quem com ferro fere, com ferro será ferido. Qual seria o correto então? Aonde está? Na Bíblia não. O correto seria todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus capítulo 26, versículo 52. Pense nisso. Isto não está na Bíblia Sagrada. Agora, a última frase que não está escrito na Bíblia Sagrada e para fazer a finalização da nossa aula de hoje é: não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita ou sem que Deus não queira. A ideia é bíblica, mas Deus controla tudo. Deixa eu ler o texto, por gentileza, produção. Mas não caiu uma folha da árvore. Eu já folheei a Bíblia inteira. Eu até peço para... Desculpe, se tiver alguém que me prove aí, que me mostre. Um dia me perguntaram
Eu folheei. Rapaz, não está escrito aqui não. Mas eu vou ler um versículo. O correto seria este versículo aqui, ó. Lucas capítulo 21 e o versículo 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Bom, que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. E que você possa entender que frases como essas não podem ser faladas nos seus sermões. Aprenda que é esse tipo de frase que a Bíblia não diz, você também não pode dizer. Pense nisso. Sucesso!